Muito obrigada a todos, bem-vindos. Comigo tenho então, passando aqui a apresentar os nossos convidados, a Rita Pissarra, que se destacou pelo papel de CFO na Microsoft Portugal e se reformou recentemente aos 44 anos ao alcançar a independência financeira depois de uma carreira de mais de 2 décadas. Bem-vinda, Rita. Obrigada. Miriam Rosa, investigadora, psicóloga social e das organizações, professora no ISCTE, cientista comportamental e perita em métodos de investigação e atualmente diretora do Innovation Center da QSE, Quasar Human Capital. E o Jorginho, formado no ISCTE em Gestão de Recursos Humanos, é atualmente HR Manager da Mercedes-Benz I.O., dedicada às soluções digitais da Mercedes-Benz. Bem-vindos a todos. Nesta conversa, então, agora aqui neste segundo painel, queremos olhar para o futuro do mercado de trabalho, mas o futuro começa agora. Vivemos numa era digital e não podemos ignorar o impacto que a tecnologia tem no trabalho e na forma como trabalhamos. Começamos então aqui por uma primeira questão para a Miriam, que está aqui no nosso meio. Por ser escolhida. Exatamente. Um tema também aqui muito falado nos últimos anos e perceber aqui também na sua perspectiva quais é que são os principais impactos da automação e da inteligência artificial no mercado de trabalho e que tipos de empregos é que poderão estar mais em risco no futuro. Ok. Antes de mais, bom dia. Bom dia, estou a gostar muito de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou com os sapatos formais, mas a minha vontade era estar de ténis esta manhã. Mas a chuva também ajudou a que viesse com este... Já está mais disruptivo este painel. É uma pergunta, é daquelas perguntas de milhões, não é? Mas também tem havido, eu noto já pela pergunta, não é? Inteligência artificial ou automação. Como dizia o outro senhor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e quem trabalha nessas áreas, então a nível de regulamentação é muito distinto. Aquilo que nós podemos perspectivar em termos de automação, que já está fortíssimo, a nível aqui da nossa Europa, pela regulamentação e tudo mais, ainda estamos em mares mais difíceis de navegar. E há coisas que nós, olhando, não é, com aquilo que percebemos do presente, é fácil perspectivar que tudo aquilo que são tarefas mais rotineiras, de cognição fácil, digamos assim, serão aquelas que estão mais dispostas a ser ultrapassadas. Já aquelas que exigem mais pensamento mais profundo, mais dificilmente, ou aquelas que exigem empatia, relação com o ser humano, também mais dificilmente serão ultrapassadas. Temos estes sinais, não é, de futuro. Mas como também os colegas no painel anterior falaram, esta disponibilidade para aprender, acho que no fundo aquilo que ditará também aquilo que ficará obsoleto ou não é esta disponibilidade para aprender. E uma tendência que já se está a verificar cada vez mais, e falávamos há bocadinho até no coffee break sobre a incerteza, não é? E a constante, e as coisas mudarem às vezes em menos de um ano. Falávamos há 3 anos, no coffee break já passávamos a menos de um ano. Ai. Então aquilo que nós podemos também perceber é que temos que lidar com cenários diferentes. E não é para dizer que no norte da Europa é que é bom, não é nada disso, mas está uma tendência já muito forte nas universidades, que eu conheço na Finlândia, de trabalhar em Strategic Foresight. E o que é isto? É nada mais, nada menos, em inglês sou sempre muito melhor, não é? Mas é nada mais, nada menos do que pensarmos e se? Isto na aviação, por exemplo, já está a ser feito. Painéis de pararmos precisamente para refletir e nos adaptarmos a estas mudanças de, ok, um cenário em que investimos mais na preservação, na questão das emissões de carbono, mas vamos ficar um bocadinho mais para trás tecnologicamente. Como é que vamos ficar em 2050? Um cenário em que há outras condicionantes e, portanto, será cada vez mais importante usarmos aquilo que é único nosso, não é? De olharmos para estes cenários e estarmos disponíveis para mudar muito, muito rapidamente. Se fizermos esse planeamento estratégico, tão mais fácil será. Talvez aqui um outro insight será pensarmos a nível das competências, e realmente no painel da manhã falava-se de escassez de competências, já não se fala de escassez de pessoas, de competências, e de facto aquilo que sinto-me assim de alguma forma responsável por trazer contributos de investigação, também pelo meu background, e há um
um centro que gostaria mesmo de vos incentivar a ir lá procurar informação, porque eles têm relatórios mesmo muito, muito bons, que é o CDFOP. Não sei se já ouviram falar. É Centro de Desenvolvimento para a Formação Profissional. É uma instituição europeia e de pesquisar e um dos insights que eles têm é precisamente esta questão do que vai ficar obsoleto, menos obsoleto. E uma coisa muito interessante que nós vimos nesses dados, nós temos acesso aos dados, qualquer pessoa que queira pedir, não é? O acesso a esses dados pode fazê-lo. Nós estivemos a analisá-los e percebemos uma coisa muito interessante, é que o medo não é tanto o de ser ultrapassado pela tecnologia, mas é o medo de ser obsoleto em termos de competências. Portanto, a resposta aqui à obsolescência em face à automação AI, se eu tiver que resumir, é, voltando ao primeiro painel, sempre a aprender, sempre a antecipar cenários e manter-se relevante. Às vezes a limitação inicial é mesmo essa resistência, né, à mudança e, como dizia o Pedro também no primeiro painel, o querer mudar e efetivamente trabalhar para isso também, não é? Não sair do senso comum e trabalhar também nesse sentido. A Miriam já foi falando aqui de alguns pontos, mas se calhar passando aqui a pergunta agora para o João, portanto falávamos de que competências é que poderão estar mais em risco, o que trabalhos é que poderão estar mais em risco. Dada esta automação, que competências é que, na perspectiva aqui do João, acredita que serão mais valorizadas no futuro, para além desta capacidade de aprendizagem, que acho que, sem dúvida, é fundamental, sim. Bem, o tema olá, primeiro, bom dia a todos. O primeiro painel foi muito, muito inspirador também no período da manhã, já que já é período da tarde. Bem, diria que é difícil fugir à buzzword da Gen AI, é muito difícil, não é? Nós vivemos, se calhar, tempos de disrupção semelhantes à invenção do frigorífico. Ou seja, nós hoje não pensamos muito no frigorífico, mas não conseguimos viver sem ele. Não é? E se pensarmos bem, há 500 anos atrás, nós íamos para a Índia buscar especiarias para temperar a carne, não é? Para esconder ali um pouco o seu sabor, o seu odor e toda a logística e indústria ligada ao gelo. Chega ao frigorífico, de repente, está tomada, não é? Já não é preciso, não é? Irmos de caravela para a Índia buscar especiarias, porque conseguimos conservar a carne e ir ao supermercado buscá-la. E mudou totalmente a forma como nós lidamos com a alimentação. E não pensamos nisso no dia-a-dia. Ou seja, dizer que a Gen AI veio para ficar, muitos de nós no nosso dia-a-dia não pensamos sequer no que estamos a fazer, mas se calhar se chegasse a tomada de repente, isto ia ficar assim um pouco diferente. Mas falando em competências, eu diria que, pegando aqui um pouco nas palavras da Miriam, aquilo que nós sentimos na pesquisa da IOE, nós temos que criar condições para as pessoas inventarem frigoríficos. Ou seja, eu diria que mais do que as competências que são ou não necessárias para o futuro, é bem que as empresas pensam num contexto que gera aprendizagem. Como é que se pensa num contexto em que as pessoas claramente sentem que estão num local em que têm condições, há uma expectativa, há um reconhecimento pela aprendizagem, aquele desafiar o status quo, para nos chegarmos à frente. E isso faz, a meu ver, pensando, e nós ficamos muito disto, eu vou repetir muitas vezes ao longo do dia de hoje, nós pensamos muito nas pesquisas da IO sobre a Employee Journey. Tal como pensamos na jornada do cliente, desde que conhece a marca até se fideliza na relação com a marca, nós montamos tudo também dedicado aos chamados Key Moments of Truth da jornada do colaborador. Ou seja, como é que nós pensamos desde como é que anunciamos a empresa no mercado e dizemos, nós damos formação, mas depois a pessoa de repente chega, tem o onboarding, nada acontece, vai para o produto, nada acontece, calma. Há aqui uma desconexão. Não é? Como é que nós conseguimos introduzir, está bem, desde as linhas bonitas no anúncio de emprego que falamos sobre formação, carreira, e estar vincado, estar plasmado na introdução, na aculturação, no onboarding, no ir para os produtos, no estar nos projetos, na viagem que é feita para desafiar o status quo dentro da empresa. A primeira parte que temos de trabalhar é o contexto em que as pessoas estão. E claramente pelas competências que vêm a seguir a mover, mais tendência ao dia de hoje, este futuro, se bem que já são este presente para muitas empresas que já vivem o amanhã, claramente está ligada à criatividade, está ligada à inovação, pensamento crítico, mas disruptivo. Está bem? E sobretudo, uma para mim das mais fundamentais é a empatia. E que apesar de estarmos a lidarmos com os outros, nós somos capazes de pôr nos sapatos dos outros numa relação de confiança. E para mim essa é das mais fundamentais ao dia de hoje, quando as respostas estão nas pontas dos dedos, não é? Já há um capital de confiança e de empatia entre as pessoas, entre si, na relação com a empresa, numa base de confiança. Para mim essa é das mais fundamentais, pelo menos na visão de gestão de pessoas, não é? Dentro da... Sim, acho que falávamos até numa interação que tivemos previamente,
de haver claramente um tempo, uma percentagem do tempo dedicado, não é, do horário de trabalho para... Sim, nós temos focar-se nesse exemplos tipo que de podemos partilhar, se quiserem mais concreto, nós fazemos para isto. Em relação a esse espaço que nós damos, nós, desde que nascemos, enquanto entidade, em 2017, nós damos a todas as pessoas 20% do seu tempo, que não é alocado a produto nenhum, está bem? As pessoas têm poder de decisão sobre o que é que fazem sobre um dia por semana, que é 20% do seu tempo. Ou seja, e o que isso leva claramente a que as pessoas sintam que têm um espaço, já também uma expectativa sobre as próprias, para elas dedicarem-se à sua aprendizagem, para elas dedicarem isso a tentar impactar a empresa, às vezes em domínios nada a ver com os produtos. Pode ser sobretudo, nós estamos em Misex Studio há 15 dias, que é juntar-nos todos, nós podemos melhorar todo o processo de timesheet e time reporting. Melhorar. Nós podemos melhorar todo o processo de emissão de faturas, que é uma coisa assim que eles odeiam, papel, essa geração então, é que é tudo digital. Ou seja, nós podemos melhorar os pequenos processozinhos que me causam tensão, que eu não gosto. As pessoas têm tempo para isso, nós depois implementamos a sentido. E isso é o que nós fazemos, é dar 20% do tempo para as pessoas se procurarem novas soluções para o trabalho do dia-a-dia, estudarem, investigarem, e há budget para isso, como seja pensar e desafiar status quo de alguns processos internos que as mesmas querem pôr em causa e querem desafiar. E fazemos imensas coisas com esse trabalho, com esses 20% tem um retorno incrível. Sim, muitas vezes apesar de haver essa consciência, na azáfama do dia-a-dia, né, se calhar vai-se deixando de lado um bocadinho aquilo que não é trabalhar para um objetivo ou para um resultado tão concreto, né? Portanto, sim, isso é também importante. Aqui passando de uma primeira questão para a Rita, também tento trabalhar, aqui olhando um bocadinho neste caso para o passado, numa empresa também de dimensão e de referência, e falamos aqui muito desde o início da manhã nesta questão da capacidade de aprendizagem e da capacidade de adaptação. Como é que do lado das empresas e aqui na perspectiva da Rita se promove também esta cultura de aprendizagem contínua para que as pessoas possam estar então mais preparadas e mais capazes de enfrentar estas mudanças? Eu gostei, já respondeste em parte da pergunta, não é? Assim, mas ele está a responder à minha ou já? Eu acho que na Microsoft nós falávamos muito sobre o growth mindset versus o fixed mindset, não é? Ter esta mentalidade de que I'm gonna learn it all, eu vou aprender tudo aquilo que eu posso aprender, versus I know it all, eu já sei tudo e não preciso me reinventar, não preciso aprender mais. E como falavam no painel anterior e já disseram agora, para o futuro vai ser muito mais sobre as competências que nós necessitamos adquirir e desenvolver em detrimento de eu quero fazer aquela função. Por exemplo, quando eu entrei para a Microsoft, eu pus no meu plano de desenvolvimento de carreira, eu quero ser a CFO da Microsoft Portugal. E o papel de CFO deve existir sempre, mas atualmente já não podemos pôr num plano de desenvolvimento de carreira uma função específica, porque o risco existe de que aquela função, dentro de um X número de anos, possa já não existir. Então o que nós temos que ajudar os colaboradores é a desenvolver competências que vão ser úteis para o futuro, e já foram mencionadas algumas, e que vão ser de alguma maneira relevantes dentro da organização. E cabe sem dúvida à empresa, à entidade patronal, dar espaço para os colaboradores desenvolver estas competências, dar, eu acho que, opções. O que nós vemos agora são aqueles despedimentos em massa, quando nós olhamos para as tecnológicas. Há vários motivos para os quais se fazem, enfim, mas eu acho que é muito importante darmos também a opção de, neste momento estavas focado neste tipo de tecnologia, como é que podemos de alguma maneira reinventar e desenvolver novas competências para aquela pessoa ser útil noutra função. E eu acho que isso vai ajudar muito no futuro, conseguirmos que as pessoas que já estão dentro da empresa, que já vivem a cultura da empresa, porque quando nós recrutamos pessoas, eu acho que há dois fatores muito importantes, não é? Recrutamos alguém que se alinha com a cultura da empresa, que vive os valores da empresa, e a outra componente é a componente da performance, do desempenho em si. Se nós temos alguém dentro da empresa que já vive a cultura da empresa, que já tem os valores da empresa e que está bem enquadrado, então vamos ajudar a pessoa na sua performance, vamos ajudar a pessoa a desenvolver e a ser melhor e a ser excelente naquilo que tem que executar, e não despedir aquela pessoa e contratar uma nova. Eu acho que isto vai ser um fator muito diferenciador nas empresas que vão apostar nos profissionais que já têm dentro da sua organização para continuar a evoluir. Porque, no fundo, as empresas é o maior capital que... As pessoas são o maior capital que as empresas têm.
as pessoas que trabalham numa organização fazem a diferença. Podem ter o melhor produto, o melhor go-to-market, a melhor estratégia, mas ter as pessoas certas no lugar certo, a gerar energia e a contribuir para o sucesso da empresa, no fim vai ditar o sucesso e o desempenho que a empresa pode chegar. E isso tanto do ponto de vista de cultura como até de liderança, né? Como falávamos há pouco, esta questão da liderança mais inspiracional e de facto promover este tipo de cultura de aprendizagem e de adaptação contínua é fundamental, sem dúvida. Falava aqui há pouco também de um ponto que queríamos agora entrar aqui de seguida, desta questão de o próprio conceito de carreira mudar, não é? Aquilo que colocou no seu objetivo de vir a alcançar em termos aqui de topo de carreira, sem dúvida alguma, para o jovem fazer essa formulação hoje em dia, olhando aqui um bocadinho para o futuro, será mais não tão objetivo ou não tão pragmático, não é? E olhando aqui para o caso da Rita, podemos dizer que conseguiu então aos 44 anos chegar àquilo que era o topo da carreira que idealizou, não é? Quando começou a trabalhar. Que tipo de estratégias e como é que organizou também a sua trajetória para alcançar esse objetivo? E a partir daí, ou seja, agora olhando para o seu presente e para o futuro, como é que se reinventou também a partir daí? É uma mudança sem dúvida grande também, não é? Eu acho que quando nós somos pequenos, muita gente nos pergunta: o que é que queres ser quando fores grande? E nós dizemos astronauta, bombeiro, outro dia disse dentista, outro dia disse dentista, se calhar ninguém diz dentista. E depois na audiência alguém diz: não, eu disse dentista. Bem, pronto, toda a gente diz dentista. A realidade é que terminamos a faculdade, entramos no mercado de trabalho e deixamos-nos de perguntar o que é que eu quero ser quando eu for grande. Simplesmente, muitas vezes, porque entramos numa rotina de tal forma que esquecemos-nos de ambicionar mais, esquecemos-nos de querer alcançar e chegar mais além, mas também por esta incerteza de que já falámos, eu não sei exatamente qual é a função que vai existir e, portanto, o que é que eu posso ambicionar. E, portanto, quando eu fiz o meu plano de carreira, eu escrevi que queria ser a CFO da Microsoft Portugal, e todas as funções que eu fiz desde 2005 que eu entrei na Microsoft até 2018, quando eu fui nomeada aos 39 anos CFO da Microsoft Portugal, foram com o objetivo de desenvolver as competências que me foram dizendo que eram necessárias para desempenhar aquela função no seu nível excelente. E, portanto, embora o meu goal eu fosse ser CFO, eu trabalhei nas competências. Uma lista de competências que eu fui sempre verificando com os CFOs que exerciam a função se ainda era relevante. E algumas delas foram mudando ao longo do tempo. E eu acho que isto é muito interessante. Nós podemos ter um objetivo, eu quero chegar ao topo desta função financeira, mas que competências é que eu vou ter que desenvolver e que novas é que estão a chegar? Eu lembro quando eu era auditora na Deloitte, por exemplo, e nós fazíamos uma auditoria, para auditarmos uma conta contábil, nós fazíamos uma seleção da amostragem. Selecionava, consoante a dimensão da conta, 2 ou 3 faturas que eu tinha que ir ver e, portanto, ia verificar se aquelas faturas estavam contabilizadas de forma correta, se eram fidedignas, uma quantidade de testes. Hoje em dia, quando eu penso na Microsoft e numa questão de compliance, nós auditamos, eles, eu já não sou Microsoft, eles, a Microsoft, peço desculpa, isto às vezes o servidor... Não já dizia, né? Uma vez estulistas, auditam todas as transações que são efetuadas. Todas. E não em base da amostragem. Porquê? Porque temos uma automatização, conseguimos com machine learning de fazer um algoritmo que diz se estas transações saírem destes parâmetros, então precisamos que alguém, neste caso humano, verifique a transação para perceber porque é que é diferente das demais. Portanto, quando eu fiz o meu plano de carreira, fui muito focada em competências, sempre com a atenção de quais são as competências que já estão em desuso e, portanto, já não vale a pena eu trabalhar nelas e quais são as novas que eu vou ter que adquirir para continuar a ser relevante. E isso para mim foi chave. Ter controle sobre o plano de carreira, ter controle sobre o nosso futuro e onde queremos chegar. Porque o plano de carreira é da responsabilidade do colaborador. E aqui torna-se o segundo tabu que há muita gente que pensa que é da responsabilidade da empresa. E deixa para a empresa definir qual é o seu futuro, o que está completamente errado. Nós não delegamos a escolha do nosso namorado, da casa onde vamos viver, e portanto não podemos delegar a escolha da nossa carreira. Uma vez que alcançamos o nosso objetivo, que não é fácil, pode passar, falaram há bocadinho sobre emigrar, sobre tentar desenvolver as competências lá fora, porque um salário melhor, muitas vezes, por uma poupança
maior, porque há muita gente que diz, vamos para fora, vou desenvolver, vou continuar a crescer na minha carreira, vou ganhar um salário melhor, mas também se gasta muito mais dinheiro. E é muito difícil emigrar. Estar longe, estar fora dos amigos, estar longe da família, estar longe da comida, dos cheiros, de tudo aquilo que nos é familiar, mais o peso de ter que se ser bem-sucedido. E, portanto, ir para fora, desenvolver estas competências, pode ser também um plano para alcançar este sucesso a que definimos. Uma vez que alcançamos o sucesso e chegamos a esta função de sonho, como eu fiz, normalmente precisamos nos adaptar. Como tu disseste muito bem na segunda parte da tua pergunta, que é, quando nós chegamos ao topo, e agora? Atiramos-nos de cabeça cá para baixo, já cheguei, não há mais sentido nenhum para vir, não é? É aquele topo do iceberg em que toda a gente vê o sucesso, esquecem-se de ver toda a parte que está cá para baixo, tudo aquilo que foi preciso, o trabalho, os projetos, as horas, a reinvenção, a adaptabilidade. Muita sorte, muita sorte, toda a gente tem muita sorte. Mas todas esta versatilidade, este desenvolvimento, tudo o que foi preciso fazer, mas e depois? O que eu notei quando cheguei ao topo da minha carreira e decidi sair da Microsoft e deixar o meu trabalho de sonho, foi que era preciso encontrar um novo propósito. E aí eu acho que isto vai ser de extrema importância, não é? Cada vez mais vamos querer mais jovens, com outras competências, as pessoas com mais idade podem ou não quererem se adaptar e vão acabar por se reformarem e querer sair das empresas onde estão. Então, como é que estas pessoas vão continuar a ser úteis para a sociedade? Como é que estas pessoas não vão cair no ditado popular parar é morrer? E há um estudo que diz que ao fim de 2 anos da idade da reforma as pessoas acabam por falecer. Como é que as pessoas vão evitar isto e como é que se vão conseguir reinventar e encontrar um propósito e sentirem-se úteis para a sociedade? E eu acho que há um grande trabalho a fazer da parte das instituições governamentais para ajudar estas pessoas na idade da reforma para se continuarem a sentir úteis, mas também é preciso um momento de introspeção para perceber o que é que ainda traz alegria às pessoas para se continuarem a sentir relevantes. Sim, porque é quase, não é uma segunda carreira, é uma segunda vida. É quase uma segunda vida. Eu chamo o folder no meu Outlook, no meu Windows Explorer, chama-se a minha segunda vida, My Second Life. Sim, sem dúvida. E aqui, direcionando a questão também de forma similar para o João e para a Miriam, para os dois, também naquilo que tem sido uma perspectiva se calhar mais de investigação ou daquilo que prevê aqui também para o futuro, e na visão do João também, olhando para o futuro do trabalho, como é que acreditam que o conceito de carreira poderá também ser alterado? Ou seja, esta visão que se calhar todos nós tivemos de trabalharmos das 9 às 6 durante 40 anos até nos reformarmos, alguns de nós ou alguns dos nossos pais, pelo menos seguramente, como é que acreditam que esse conceito também irá mudar agora no futuro e para estas novas gerações? Bem, tentando dividir o tema, ou simplificando a resposta, pelo menos em dois primas. Por um lado, claramente, isto é mais do que evidente, parece-me a mim, acho que não é preciso muita bibliografia sobre o tema, que as carreiras estão a mudar há imenso, não é? Se calhar, a Portugal, certos conceitos já são um pouco tabu, que eu gostava de trabalhar em part-time, não podes, isto é uma coisa que faz confusão muita gente ainda, mas claramente que o modelo de trabalho está a mudar, a relação para com o trabalho está a mudar, e por acaso, temos bons exemplos há pouco da Zima, não é? Filha desta questão cultural, e todos nós sentimos isso, ou seja, estamos a sentir claramente, pelo menos no caso da Mercedes-AEO, desde que estamos em atividade, claramente temos muitas mais pessoas que procuram modelos de trabalho, sejam eles híbrido, conceito de trabalho remoto, a flexibilidade do horário de trabalho, tudo o que tem a ver com um capital que antigamente não era fator de discussão e que está ligado também a estas decisões sobre a carreira, que antigamente esta tensão, vá lá, pouco me facilitada entre a remuneração do capital e a do trabalho. E agora há um terceiro agente, que é o tempo. Quem é que remunera o meu tempo? Uma coisa é o meu conhecimento, outra coisa é o capital e agora o meu tempo. Porque ele é breve. Isso entrou na equação nesta nova geração com muita força. E isso pôs em causa o conceito de carreira para eles. O que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Talvez tenham um produto incrível, eles têm uma ambição tremenda, têm um excelente propósito enquanto empresa, mas o meu propósito. Isso coloca uma tensão imensa em relação à nova geração sobre a sua carreira, o seu papel no meio disto tudo. E essa é a grande discussão que nós estamos a sentir, pelo menos, com os dados que vamos escolher, que está a existir. E claro que leva a tal reinvenção, as pessoas mudarem de área, têm atitudes somente disruptivas, de repente, pessoas que estavam em empresas... Que se formam.
tipo se reformam, vão fazer produção de queijo para a Serra da Estrela, e tu, mas como assim vais comprar ovelhas, quer dizer, o que é que percebes de ovelhas? Nada, vou aprender. Não é? Já sei 50% que elas existem e dão queijo, portanto, o resto eu vou aprender, não preciso mais. Mais 50% da informação para tomar uma boa decisão nesse sentido. E isso está a acontecer imenso. Eu posso dar um exemplo, nós trabalhamos com eles, somos sócios, vamos falar, patrocinadores fundadores, e é um projeto muito giro, é chamado Escola 42, é a Escola 42. Nós somos parceiros deles e fomos patrocinadores, e temos, de repente, assim, mas aquilo que as pessoas são desempregados de longa duração, de repente onde está o IT? Não, nós temos médicos, temos pessoas altamente qualificados que atingiram chamadas, agora que desse mais cedo, que é ali um momento da vida de pensar, mas o que é que eu estou a fazer com a minha vida, não é? E que de repente estão a tentar uma carreira diferente, estão a fazer coisas, saíram da zona de conforto, coisas fora da cama, só com um preenchimento que não estavam já a ter. Está bem? E fazer a Escola 2 é um projeto muito giro, aconselho-vos a estudar, e há outros também equivalentes, como é, sim, passa aqui a possibilidade, em que temos claramente pessoas que estão-se a dedicar a estudar ao final do dia em self-paced and self-learning, e que estão a encontrar novas carreiras e novos propósitos, no nosso caso, que é o do digital, e temos casos já connosco, temos pessoas que eram arquitetos, não de software, mas mesmo de casas, e que ao dia de hoje estão a trabalhar connosco. Um projeto aconteceu uma enfermeira, que também decidiu, a enfermagem já não preenche por um conjunto de motivos, não é? E que está connosco. Temos um psicólogo clínico que estava numa cadeia a trabalhar com reclusos e de repente, não é para mim, está algo diferente, isto está connosco. Isto cada vez mais eram casos pontuais, é uma constante, não, um building up destes casos. Por esse motivo, não é? As pessoas cada vez mais põem em causa até que ponto o propósito da empresa é compatível com o meu. Se eu for ter um pouco sobre esta passagem breve que é a vida pelo mundo, aí gera uma enorme tensão, não é? E sentimos isso já no nosso dia-a-dia e com os dados que estamos a recolher, e será certamente um dos grandes temas, que é como é que nós conseguimos dar resposta, sobretudo as empresas dar a resposta, a esta a nova procura pelo um trabalho diferente, se calhar não um trabalho para sempre, não é? E sem isso for em causa o respeito, a unidade patronal ou a fidelização, mas é mesmo porque vai haver mais momentos e mais cedo, não é? Em que a dimensão do eu, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Vai ser colocada em causa. Sim, isso hoje em dia se calhar escolhas muito mais conscientes, né? Há alguns anos atrás, se calhar as pessoas iam evoluindo numa empresa porque ia acontecendo. E se calhar não traçavam tão claramente aqui o caminho que queriam seguir. Porque o tempo, tu disseste bem, o tempo é o bem mais luxuoso que nós podemos ter. Isto sempre foi visto como um dos bens, se calhar, mais abundante para o oxigênio, não é? Nós encontramos gente, temos tempo. E não é o caso. Ao dia de hoje deixou de ser o caso. Eu diria que a tralha do terceiro elemento veio disputar essa relação entre o capital e o conhecimento, que é o tempo que eu tenho para viver também a minha vida, as minhas experiências, concretizar os meus sonhos, conhecer o mundo. Ou seja, hoje em dia as pessoas têm outros interesses que não só o seu core role na empresa em questão. Nascem outros interesses, fazer outras coisas, viver outras experiências. E claramente o mundo digital, os TikToks da vida, em que as pessoas estão claramente a ser bombardeadas com experiências de terceiros, vivências de terceiros, muitas vezes falsas também. Mas... É um facto. Vamos podemos fazer depois um segundo programa sobre mas claramente as pessoas refletem muito mais sobre o que é que eu estou aqui a fazer com a minha vida. E as empresas dão resposta a isso, e não vão ser em todos os casos, porque nem têm que dar resposta em todos os casos. Também é um turnover desejável que vai acontecer, faz parte também do reenergizar das empresas, mas claramente essa geração tem este momento cada vez mais cedo. Não é? E muito mais cedo eles têm sido. O segundo ponto da carreira que eu queria focar é, ao contrário daquilo que eu pensava, em relação a esta geração que entrou no mercado, já se calhar em termos de pandemia e nunca trabalhou, se for preciso, no escritório todos os dias, não sei o que é o community internacional, eu pensava que eles eram mais abertos à incerteza sobre a carreira, a não ter uma job description, e estão ao contrário. Como é tudo tão ambíguo, é tudo tão incerto, eles querem se agarrar ao máximo possível de informação que lhes dê uma estrutura. Ou seja, o conceito de haver uma estrutura de carreiras nas empresas, com transparência, com dimensões, com preditores de que eu estou no caminho certo, é para eles muito importante. Eles sabem que se calhar não vão lá chegar e vão usar a sua rota cada daqui a um ano ou dois, mas eles têm que ter alguma transparência também sobre quais são os mecanismos, quais são os processos e quais são os caminhos disponíveis.
Eu tenho que gerir pessoas, sim ou não, para progredir. Eu posso ter uma carreira com eminência técnica, sim ou não, e isso não vai bloquear a minha progressão na minha carreira. Ok, em que áreas, em que job family, em que famílias funcionais, cada família vai até onde? Onde é que eu ficar limitado mais cedo ou mais tarde? Se isso for para mim ou não relevante. Não é com que reconhecimento, não é por que eu vá fazer. Essa informação passou a ser cada vez muito relevante para eles. Terem acesso a esse mapa dentro das empresas, sabendo eles que é tudo muito mutável, sim, mas enquanto eu estiver a fazer esse caminho, quero ter pelo menos alguma transparência sobre os preditores de sucesso, o reconhecimento que daí advém e o poder decidir se quer ou não fazer, pela direita ou pela esquerda. É um introdução muito importante para eles. Portanto, essa ideia de que as carreiras vão ser diferentes, está tudo muito skill-based, vai ser. Mas há uma demanda imensa por transparência e pelo menos que seja de forma muito infográfica quais são as rotas possíveis. Tá bem? Muitas vezes desde até uma fase de recrutamento, não é? Sim. Então não senti que de repente está tudo bem, é tudo muito incerto, a carreira é o que for. Não. Ou seja, eles querem gerir essa ambiguidade para poderem ter alguma forma donos do seu destino. Está bem? Certo. Miriam, aqui do seu lado, também de uma perspectiva mais analítica. Estava a pensar em várias coisas. Uma delas está relacionada com aquilo que falámos de manhã, que tem que ver com, no fundo, ouvir as pessoas. Não é? Que, se calhar há pessoas que querem esses ritmos muito estanques. Temos que os ouvir. E estava a lembrar-me também de uma outra situação que, lá está, a pandemia e esta questão que está mais próxima do universo feminino, mas não tem que estar, que é esta coisa do trabalho não pago e como o trabalho não pago influencia o trabalho pago e vice-versa. O que é considerado trabalho não pago? É tudo aquilo que não fazemos quando estamos a trabalhar, mas que podia ser outsourced, as tarefas domésticas, o cuidado de familiares e por aí fora. E estava-me a lembrar de um estudo, eu não estive envolvida nesse estudo, mas fiquei perplexa com aqueles resultados. Tirava-vos aí a pergunta, neste caso era mais absurdo ainda para mulheres, mas não quero trazer para aí. Mas absurdamente, no caso das mulheres com filhos pequenos a trabalhar a tempo inteiro, somando o trabalho pago e o trabalho não pago, quanto tempo por dia é que lhes sobrava para elas? 30 minutos. Yes. Bem que eu sou financeira, isto accuracy é uma coisa que... 30 minutos. Agora, desenvolvimento de competência. O que é que esta pessoa vai fazer? Vai roubar as horas de sono? Pois também não dá. Nem a pensar. Não dá. Senão é um burnout. E perguntou-se, isto foi feito na Suíça, perguntou-se a estas mulheres qual era o sonho delas em termos profissionais. E elas, part-time. Eu quero ser mãe, eu quero ser profissional, não quero abdicar do mundo do trabalho, mas cada vez que estou no trabalho sinto que estou a ser mamãe e vice-versa e por aí fora. Estamos preparados como sociedade, como mercado de trabalho para permitir que em alguns momentos da vida, dei este exemplo das mulheres, mas há outros exemplos, que estamos preparados para abdicar de ter uma pessoa ali a trabalhar as 40 horas semanais? Mas se calhar pode ser algo que se escutarmos, se calhar é o que elas querem naquele momento. Lá está, é uma mudança. Outra coisa, para terminar, que quando falamos aqui, começa logo no recrutamento, fez-me lembrar aqui uma proposta, que ficou pela proposta, mas que eu achei bastante inspiradora. Que foi o ano passado, foi o Ano Europeu das Skills, para a Comissão Europeia. E falou-se de várias propostas, uma delas era mudar o currículo, aquele Europass. Deixar de ser em função de eu estive aqui de X a X anos e fiz isto, fiz aquilo, fiz aquilo. Ser com base precisamente nas competências. E agora fala-se muito também das microcredenciais e irmos buscar conhecimento aqui e acolá e ele ser aqui quase como um... credenciado. No fundo, fazermos a nossa formação não em termos de só de uma licenciatura, mas aqui de pequeninas formações que acrescentam valor. E o que seria se os nossos... Vamos pensar, o que é que seria para até recrutadores se os currículos, estes currículos padronizados fossem em função de competências? Eu tenho competências em logística. Onde é que quis adquirir? Uma experiência de voluntariado. Pronto. Tenho esta competência em liderança. Onde é que eu adquiri? Então, liderei durante 5 anos uma banda.
estarmos preparados para estas mudanças que vão desde o recrutamento até ao fim e estarmos disponíveis para tudo o que isso implica. É que é uma grande bola de cristal, mas que vale a pena pensarmos nisto. Sim, é que mesmo neste contexto de escassez de talento, né, como falávamos há pouco, e o João há bocadinho falava da Ecole 24, é assim? Sim. Muitas vezes os próprios líderes, e nós sentimos isso também muitas vezes no contacto com empresas, embora o conheçam, não estão preparados para aceitar pessoas ou integrar pessoas que não venham daquele percurso tradicional, não é? Que não tenham tirado um mestrado na área X, que não tenham tirado uma formação específica. Portanto, isso é também um processo de adaptação para quem contrata, para quem gera. Portanto, é uma mudança que não é assim tão simples neste momento. Mas é alguma coisa que na Microsoft nós fazíamos também para o Customer Support Center. Nós recrutávamos as pessoas, tiravam Sociologia, tiravam, sei lá, diversos cursos na faculdade, de alguma maneira já tinham tentado entrar no mercado do trabalho, não se identificavam com o mercado de trabalho ou simplesmente não conseguiam entrar no mercado de trabalho com o curso que tinham tirado. A questão é, têm os valores da empresa? Têm a cultura da empresa, identificam-se com o propósito da empresa, então vamos recrutar estas pessoas porque têm capacidade de trabalho e nós vamos dar a formação e nós vamos desenvolver as competências que são necessárias para esta pessoa entrar dentro da organização. E eu acho que isso é fantástico. Parabéns. Sim. Eu gosto. Sim. Voltando aqui um bocadinho ao tema da carreira, e sendo que este tema do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, sem dúvida é algo que já não podemos... ou que já não queremos fugir, né, no fundo, como é que isso impacta e o que é que teremos também que trabalhar e gerir de forma diferente para ainda assim alcançar uma carreira de sucesso sem descurar esse ponto? Olha, eu no podcast gravei com o nosso amigo Diogo, eu disse-lhe, a minha geração era, mas ainda não sei se é a Rihanna, se é a Beyoncé. Quem é que canta aquela música? Work, 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 work. Quem é? Não tenho a certeza. Pronto, a geração mais nova sabe. Pronto, na minha geração era a Rihanna, que era work, 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 work. Certo. Eu acho que esta geração mais nova não tem muito de Rihanna. Eu acho que é uma geração... tem muito menos de Rihanna. Acho que é uma geração que está muito mais... aberta ao work-life balance. Eu li um estudo no outro dia que dizia que 75% dos jovens estavam dispostos a abdicar de parte do seu salário para trabalharem em part-time, e isto é algo que na minha geração era impensável. Portanto, como é que as empresas se vão conseguir adaptar a esta realidade de não são só os sapatos, é também eu não quero trabalhar 40 ou mais horas por semana, eu quero trabalhar 20 e recebo se calhar metade do salário, como no teu exemplo também. E, portanto, eu acho que o work-life balance é, de uma maneira assustadoramente imprescindível nas organizações, porque se nós pensarmos, agora vou dar uma da hospedeira de bordo, quando nós andamos de avião, as senhoras ou os senhores comissários de bordo dizem, em caso de despressurização da aeronave, as máscaras de oxigênio vão cair, agarra uma, puxa pelo aplique nariz e a boca. Em quem é que nós fomos as máscaras primeiro? Em nós próprios. Porquê? Porque se nós não estivermos bem, não vamos ser os melhores profissionais, não vamos ser as melhores mães, os melhores pais, os melhores companheiros, os melhores amigos, não vai ser para ninguém. E, portanto, ter a certeza que os profissionais estão bem, em que há empatia, em que nós criamos o ambiente certo dentro da empresa para a pessoa trazer o seu authentic self para trabalhar, termos a certeza que temos uma liderança que lidera como exemplo, em que sai mais cedo para ir buscar os filhos à escola, em que dá o exemplo e não anuncia só que há flexibilidade, eu acho que vai fazer toda a diferença no mercado de trabalho e tem que ser obrigatoriamente o futuro. Sim, sem dúvida. Desculpa, não sei se a pergunta era para mim. Por acaso era. Foi bastante orgânico. Se calhar passando aqui a palavra ao João também e pegando também no exemplo aqui da Mercedes, mas das empresas de uma forma geral, e de forma prática e concreta, não apenas dizer que existe flexibilidade, como é que as empresas podem de facto contribuir para o aumento deste bem-estar e que estratégias é que podem também ser implementadas nesse sentido? Bem, eu diria que de duas formas, e falando sobre nós, e já foi aqui citado, não vou estar aqui agora, acho que há pelo menos duas grandes componentes que têm estado debaixo de olho. Por um lado é aquela que ver a empresa como um catalisador social, também poder usá-lo, porque claramente é aquilo que a associação procura é que o propósito da empresa se cole também
à sua identidade pessoal, a forma como ela viu o mundo, seja as causas da responsabilidade social, ou se tenha a ver com tudo tem a ver com a diversidade, a inclusão e a equidade. Vamos dar alguns exemplos. E por outro lado em vez de conseguir ver o colaborador de forma tão holística quanto possível, como eu já havia falado, não é só aquela fatia, está bem, que é aquela que mais se relaciona com o core role que ele possa ter e que ela pode ser de produtividade, possa ser exclusivo. E o que nós fazemos no nosso caso é, pegando essas duas grandes vertentes, primeiro, no fundo falamos do catalisação social, nós temos uma pequena equipa, outra vez, as pessoas não são pagas on top a fazer isto, usam só 20%, está bem, de base altruísta, fazer que temos os chamados Diversity Drivers. Nós temos 3 pessoas que estão autorizadas a gastar um dia por semana a dedicar aos temas da diversidade, equidade e da inclusão. Não gastar. Investir. Está bem? Ou seja, são eles que olham para fora, para as comunidades, criam relações, são eles que trazem as comunidades para dentro, está bem? Para nos educar e sensibilizar para os temas, e são eles que olham para dentro também, para, outra vez, vou-me repetir, para a Employee Journey, e nos dizem o que é que deve acontecer quando fazemos um anúncio de emprego, está bem? Uma linguagem, está bem? Que seja aquela que nós queremos ter para com os candidatos. Como é que deve ser o onboarding? Nós vamos logo abordar, que as pessoas sintam claramente que há um contínuo na mensagem que passamos, não é só algo escrito numa forma de escrever neutra, o anúncio de emprego, mas claramente que o onboarding reflete outra vez essa importância. Quando estamos no produto a trabalhar, outra vez que podemos fazer em relação a esses temas. Isto numa ótica exclusiva da diversidade, da inclusão, trabalhamos com os Diversity Drivers, que são pessoas que têm informação, que se dedicam, têm espaço, têm tempo, têm budget para podermos investir, quer nas comunidades lá fora, quer também trabalhando de dentro para fora. Outra que nós fazemos, temos uma pessoa, tem apenas uma pessoa exclusiva e com o apoio depois de outros colegas, está na minha equipa, toca todos os temas ligados ao well-being, isso nós chamamos de well-being and work-life flow. Ou seja, ela pensa no colaborador no sentido holístico, ou seja, e trabalhamos depois muito com... Vou fazer muita publicidade hoje a muitas empresas, está bem? Mas estamos com a Mercer, está bem? Enquanto parceiro, e precisamos fazer estudos com eles e temos sobretudo a perceber quais são as grandes dimensões nesta análise holística que são as mais relevantes no mercado, ou seja, ter dados do exterior para depois comprar os nossos dados interiores. Então nós analisamos sobretudo o bem-estar físico, olhamos muito para o bem-estar físico, ainda é dos elementos é muito priorizado. Olhamos para o bem-estar mental nos nossos colaboradores. Gostamos de chamar mais mental fitness do que mental health. Acho que a mental health ainda tem uma carga muito negativa que não deveria ter. Portanto, eu passo à frente dizendo mental fitness. E para mim, claramente, ao dia de hoje, talvez, a grande pandemia desta geração, a pandemia dos meus pais foi a dor de costas, uma coisa muito mais física. Eu digo que a pandemia desta geração vai ser claramente a saúde mental. E é um tema que nós trabalhamos também. E outros pilares que também trabalhamos bastante é a saúde financeira. Ou seja, esta gestão tem também uma sede de perceber um bocadinho melhor como é que funciona desde o IRS, como é que funciona o meu ordenado, como é que funcionam os investimentos, a poupança, está bem? E então trabalhamos também essa dimensão com as pessoas, fornecendo workshops, budget, palestras sobre o assunto, e investimos muito nisso. E este também é muito importante o exemplo das mulheres. Tá bem? As mulheres, quando chegam à idade da reforma, por exemplo, têm um problema muito mais grave do que os homens, que as reformas vão ser muito mais baixas. Isso não é pensado. Ou seja, o que nós fazemos, por exemplo, é pensar em todos esses temas e como é que conseguimos criar condições para que o ser humano que está no trabalho como inteiro, com as suas preocupações físicas, emocionais, espirituais, financeiras, seja considerado nessa plenitude. Então desenvolvemos programas ao longo do ano para trabalhar esses temas. E trabalhamos também normalmente com parceiros que nos ajudam, está bem? Evidentemente com os meus parceiros casimos, nós estamos com a Pulso, ninguém sabe nem parceiro. A Pulso é um excelente parceiro, posso já dizer, que garante que a pessoa, pelo menos enquanto está no trabalho, se tiver alguma preocupação, algum tema que está a ocupar espaço mental, está bem? Tem tempo, condições e recursos e um parceiro privilegiado, está bem? Sem custo, para poder tratar para si e também para a sua família. Eu acho que é bastante por isso que é considerar as pessoas como um todo, está bem? Criamos clusters, está bem? Queremos trabalhar. Há áreas que nós, por mais importantes seja, não nos devemos envolver demasiado, temos que passar isso para os peritos, está bem? Mas devemos criar condições e awareness de que, se isso acontecer, se esse espaço for necessário, se esse tempo for necessário, desliga, está bem? E trata de ti. Depois volta quando voltares, está bem? Essa questão, não é?
E ainda encontramos cá muitas diferenças culturais. Acredito que No nosso caso, eventualmente em outros países nós temos, no dia de seja hoje, mais... nesta divisão, da Mercedes-Benz I.O., nós temos cerca de 600 colaboradores em 4 escritórios, Lisboa, Braga, Berlim e Stuttgart. Trabalhamos como uma entidade e temos neste momento, se não estou em erro, 45 nacionalidades. Ou seja, em 600 pessoas, nacionalidades. Eu não vou dizer que é todo um mar de rosas, porque não é. Às vezes há coisas muito simples, como seja fusos horários. Não é? Há pessoas que lidam muito mal com o fuso horário, há pessoas que lidam muito mal com a hora do almoço, de repente, em reuniões regulares, por outro local qualquer. Toda a gente já comeu. Posso fazer uma coisa muito simples, às vezes uma hora de diferença é uma coisa tão simples, mas que pode gerar tema de escritório. Esta coisa desta semana já 4 vezes, não é? Chegaram a minha hora do almoço que atrasar de coisas. Coisa muito simples, não é simples, coisa nenhuma, mas porque mexe com as pessoas, gera atenção. Nacionalidades, tudo são rituais, tudo são crenças, não é? Os acreditares de cada um, claro, esta panóplia de nacionalidades traz uma capacidade adicional. Mas eu acho que o mais importante, e aquilo que eu gosto imenso e que sentimos na FXIO é ter pessoas que leram livros diferentes, não é? Viram filmes diferentes, estiverem em locais diferentes, a forma como conseguimos criar uma solução que cubra todos aqueles blind spots que nós, não é? Os livros que nós lemos, não conseguimos lá chegar, a riqueza é mensurável, não é? A riqueza é mesmo muito, muito grande. E trabalhamos, de facto, nos nossos escritórios com 45 nacionalidades ao dia de hoje. Não temos pessoas fora de Portugal ou da Alemanha, que nós forçamos, salvo seja, e faz parte da nossa abordagem, desde que nascemos até ao dia de hoje, procuramos o talento onde ele está. Ou seja, nós já contratámos pessoas do Brasil, da Índia, do Dubai, Estónia, Letónia, Reino Unido, Itália, enfim. E, claro, desafiamos a mudarem-se, não é? Para Portugal ou para a Alemanha, porque fazemos questão, nós não somos full remote, nem temos essa ambição de ser, nós somos híbridos, ainda valorizamos muito os contactos pessoais e a magia que pode acontecer quando estamos juntos no escritório, ou em todos os exemplos que eu posso dar, que forçam esse estar presente de corpo e alma, mas temos esse desafio, sim, de procurar as pessoas que querem estar connosco quando elas estejam e ajudá-las depois a mudarem-se para Portugal ou para a Alemanha, sim. Ok. Miriam, aqui na sua perspectiva também, tanto do lado da investigação como atualmente agora num contexto um bocadinho diferente na QSR, olhando para o ambiente de trabalho que tem estado e que vai continuar a estar certamente em constante e rápida mudança, quais é que são as estratégias mais eficazes para ter ou fidelizar talento? Eu gostei de fidelizar. Eu gostei de fidelizar também. É outra pergunta de milhões, porque o que funciona para umas pessoas não funciona para outras. E lá está, é cada vez mais esta complexificação que também aí se sente. Eu não consegui ultrapassar a questão dos 42. É de facto uma idade em que as pessoas, naquela idade, tomam decisões sobre o que é que eu estou aqui a fazer. Não acredito que haja. Acho que cada um tem o seu ritmo, sinceramente. Acho que haja estudos sobre o assunto. Mas aquilo que eu sinto é que claramente ao dia de hoje isso acontece mais cedo. Mas olha, foi aos 42 que eu decidi que ia deixar. Só depois completei aos 44, mas aos 42 eu disse eu vou deixar, preciso só fechar aqui umas coisas e aos 44 efetivei. Estou fechar que tanto, o que é que não acontece para o ano, então? Eu também não sabia que havia um estudo todo sobre os 42, mas olha... Sei que há a crise dos 40 e a ternura dos 40, essa já ouvi falar. Não, esses 40 dos homens é tipo porcos e motas e não sei. Mas bem, voltando aqui à questão do fidelizar, falava-se, e volto outra vez ao que falámos de manhã, o que é que fideliza as pessoas? E creio que foi não me recordo o nome. António. Porque havia 2 Pedros e um António, exclusão de Pedros. Falava aqui das lideranças. E, de facto, aquilo que leva... Já há estudos de sobra sobre isso. Há questões que são constantes. As compensações, o trabalho com propósito. Esses são constantes, que é para entrar, para ficar e para si. Depois há ali uma coisa chamada liderança, que não tem grande relevância na entrada, no ficar também não, mas no sair tem uma relevância enorme. E o que é que as lideranças podem fazer? Dar exemplo. Rita ainda agora falava sobre isto. Mas também muito desenvolver este compromisso. Se calhar nós não abrimos mão de certas relações que temos porque temos um compromisso. Também não temos que ter relações como temos nos casamentos, com a empresa, calma. Mas este compromisso, e aí sim já há estudos, o compromisso afetivo,
a satisfação no trabalho, a identificação. Então, quando há por exemplo, uma grande mudança estrutural numa organização, tipo uma fusão, uma aquisição, em que as pessoas ficam completamente sem chão, agora este sentido de identidade perde-se, o que é que faz as pessoas ficarem? Identificação. Compromisso, já falei, compromisso afetivo. Este sentido de ownership, lá está, mais um termo que no inglês é sempre muito jeitoso, mas este sentido de que a organização também é minha. Estas pequenas coisas, e lá está, tendo uma liderança que dá o exemplo, têm sido tidos como bons preditores para manter as pessoas nas organizações, para as fidelizar. Acho que hoje levamos isto na bagagem connosco, esta questão da fidelização. Assim, é o que se me oferece dizer sobre este tema, não sei se... Sim, sim. E pegando aqui, por exemplo, no caso de uma empresa de base, não sei se 100%, mas de base bastante tecnológica, que é uma área bastante mais competitiva e mais desafiante do ponto de vista de retenção e de atração. No caso da Mercedes, quais é que são aqui os principais desafios? No que percebemos também, acho que tem tido uma boa performance ou um bom desempenho nesse sentido, né, em termos de retenção. O que é que fazem de diferente para competir no mercado tão competitivo? Bem, eu acho que há vários fatores. Primeiro, começando pela base, a meu ver, é a empresa conseguir escolher um sistema operativo que funcione, que faça os seus objetivos, não é? E conseguir depois ajustá-lo também ao longo do tempo. Posso dar o nosso exemplo? A Mercedes, quando nasceu, apostou num sistema operativo chamado Holacracia. Não sei se alguns conhecem, não falar na Holacracia. Nós nascemos num sistema chamado Holacracia, que é um sistema sociocrático em que não há managers. Ou seja, todos nós estávamos ao mesmo nível. E ele acredita uma coisa muito gira, que é cada um pode criar os seus roles, os seus chapéus. Nós podemos literalmente ir ao sistema, criar um set de accountabilities e no período de 48 horas, se ninguém obstar, está aprovado e aquela é a minha nova objective. Ou seja, nós criamos, e foi importante naquela altura ser assim. Está bem? Porque nós tínhamos que ser muito rápidos, queríamos escalar de forma muito, muito rápida, queríamos começar a gerar valor para o grupo também em ritmo acelerado, e para isso envolveria termos um operativo que nos ajudasse nesse sentido, contribuísse nesse sentido, mais do que nos atrapalhasse. Mas depois isso foi um enorme sucesso para nós na fase inicial. Nós durante, não sei, imenso tempo, mesmo anos, ninguém saiu da empresa. Está bem? Porquê? Porque o sistema operativo estava muito nessa... suportava-nos claramente. Chegou um momento, foi há 1 ano e meio, que tivemos que mudar o sistema operativo. Chega um ponto, não é escalável, quando de repente alguém decide, se ninguém opostar, que eu vou mudar de funções, não é? E tivemos que mudar, até porque profissionalizar, ter o backbone, não é? De repente agora não pudesse fazer compras, ou coisa que valha, não é? Então tivemos que mudar. E ao contrário do que eu pensava, não houve de repente um grande queixume sobre, mas agora, aquilo que é a nossa base, o modelo sociocrático, o modelo holocrático. Não foi um impacto maior, porque as pessoas já tinham sentido na pele os malefícios do sistema operativo não adequado ao que era necessário, até para eles o seu dia-a-dia se poderem realizar nos seus projetos, naquilo que fazem. Então mudámos para um modelo um pouco mais convencional, chamamos de Fat Hierarchy. Na prática, o que garante é que nós temos uma chefia que acompanha as pessoas, mas agora formal, sim, formal, passámos a ter um meio formal, mas sim no passado. Mas claramente vai ter que caminhar a seguir para uma coisa que eu acho que é muito importante, falando agora das lideranças, que era muito mais do que ser uma chefia, ser um coach. E se transformarmos os mesmos em coaches, porque as pessoas sabem o que têm que fazer, as pessoas sabem como fazer, eles são os verdadeiros peritos, precisam um pouco de guidance, alguém que os permita desabrochar e atingir o verdadeiro potencial. Mais do que alguém, que alguém sabe mais do que eu, então ele é que é o meu chefe. Essa figura está claramente em desuso e temos que agora utilizar o sistema operativo para claramente ser um coach que cria oportunidades, está bem, que observa, ajuda a dirigir, é um mentor sim, mas também é um patrocinador para as que possam vir a existir. E isso é um fator para nós muito importante, é o sistema operativo ser criado e ser ajustado em função das necessidades e as pessoas depois reverem-se no próprio sistema que existe, porque ele dá resposta às suas ambições pessoais e profissionais dentro da empresa. O outro elemento muito importante que nós temos em termos daquilo que fazemos para garantir que as pessoas se mantenham na empresa, e nós é perguntar-lhes. É sério, nós as pessoas vão dizer, é muito fácil, essa é perguntar. E nós fazemos isso imensas vezes, desde a nossa empresa de interna faz um trabalho incrível, nesse sentido, como é que vamos as pessoas ao longo do ano,
Mas nós perguntamos às vezes às pessoas porquê é que estás aqui, ou o que é que te faz cá estar. E 99,9% das vezes a resposta é as pessoas. Ou seja, nós conseguimos trabalhar com pessoas com as quais nos identificamos e que acordamos de manhã, não é? Tomamos banho, vestimos, pomos no carro, vamos para o estamos lá. Isto é malta, pá, não. Mas se for ao contrário, a pessoa for para um local em que se sente e as pessoas estão lá para a receber e eu gosto de estar com elas, eu gosto de falar com elas, eu gosto de trabalhar com elas, elas inspiram-me, não é? E a própria não sabe estar a inspirar os outros também, não é? As pessoas claramente são um elemento, pelo menos para nós, têm sido a nossa capacidade. E isso faz como, claramente, outra vez, em Employee Journey, garantirmos que em todo o processo, desde a seleção, a imbuir o sistema operativo que queremos ter dentro da empresa, é tudo pensado nesse sentido. As pessoas estarem com pessoas com quais querem trabalhar. Posso dizer, por exemplo, o nosso processo de recrutamento, nasceu assim na Alecrim e ainda se mantém, são as pessoas que escolhem os novos colegas. Ou seja, o recruiter, ao contrário às vezes de um modelo muito mais clássico, com o manager, tem um ascendente muito forte sobre a pessoa escolhida, ali não. Ou seja, as pessoas ao dia de hoje ainda querem ser elas que participam ativamente no processo de recrutamento. Ajudar a desenhar a job description. Ajudar e participar ativamente nas entrevistas técnicas. Desenhar um challenge, pá, incrível, que ele não vai já se atrapalhar com isto tudo. E bora lá vamos lá mandar. Estar depois na sala com eles a explicar porque é que o challenge foi feito assim, tá bem? E foste ter momentos logo convívio, pá, faria assim, tu fazias assado, pá, não conhecia essa abordagem. Há uma química com o candidato. Porque eles são like-minded people. Nasce logo ali essa química. Todo o processo de avaliação, se a pessoa alinhada com os nossos valores, a nossa framework cultural, é feita pelas pessoas. Tá bem? O recruiter é apenas alguém que é quase um coach de recrutamento. Não muito mais do que isso. E assiste. Tá bem? Isso ajuda imenso, sentimos logo desde o princípio uma relação em que estamos a escolher pessoas com as quais nós nos identificamos com um conjunto de preditores. Nós já escolhemos os preditores de sucesso para trabalhar na MBA. E esse a meu ver, é dos que mais resulta nessa relação que temos com as pessoas com quem estamos no dia a dia. Nós acordamos de manhã, digamos um conjunto de coisas para estar com aquelas pessoas. Portanto, isso ajuda imenso a nossa reputação. E depois, claro, não vou mentir, não é? Há um investimento básico nos fatores mais higiênicos, seja os salários, benefícios e por aí fora, que tem as limitações que tem, por isso é que são fatores higiênicos, e depois tudo tem a ver com garantir que há mecanismos em que as pessoas se sentem realizadas, se sentem que estão a fazer aquilo que gostam, se sentem-se reconhecidas por aquilo que fazem. Se fizerem exemplos também posso dar, mas posso dar uma coisa que eu gosto imenso da MBA, é que as pessoas têm sempre duas famílias. A família do meu produto, está bem? Aqui eu sou o front-end, o back-end, o Scrum Master, o Product Owner, é a minha equipa, a minha família. E há outra família paralela, que é o chamado círculo ou comunidade, em que há espaço, talvez, nos tais 20%, em que eles têm para comungar de coisas que gostam, tecnologicamente falando. Está bem? Explorar, testar, desafiar os produtos todos, bora abandonar essa linguagem e vamos todos neste caminho. Porque nós, comunidade, está bem, gostávamos de estar. Isso ajuda imenso, então, se dá um certo ownership e empowerment das pessoas em relação ao rumo que nós estamos a seguir. Outra coisa que nós queremos também fomentar e o nome é muito clássico, é o chamado Clube Recreativo. Nós temos o Clube Recreativo I.O. Mas o que nós fazemos é tentar alavancar os gostos de cada um. É tudo que traga emoção, o comungar. Então, nós criamos grupos em que as pessoas se encontram, outra vez, tem um orçamento, tem uma mecânica, tem pessoas que ajudam na parte operacional, tá bem, para ajudar, em que as pessoas têm espaço e condições para comungar de coisas que gostam de fazer. Então, temos pessoas que adoram jogar basquetebol, nós alugamos campos de basquetebol para quando já vão jogar, ou voleibol, ou pessoas que gostam de instrumentos, nós alugamos estudos para poderem tocar, formarem uma banda. Ou seja, porque essa dinâmica pessoal que ao dia de hoje não acontece tanto no escritório, não se perca, acontece noutros locais. É comungar da paixão comum, de um gosto comum. Sei que a resposta muitas vezes, ou muitas vezes, é porque é que estás cá, é as pessoas. Porque eles fazem imensas coisas a trabalhar ou em convívio, não se percebem que o convívio também é trabalho, bem, com pessoas que gostam e são like-minded, e sei pelas paixões que têm flor. Certo. Miriam, acho que falávamos também aqui algumas semanas atrás da capacidade ou não depois de se investir neste tipo de iniciativas, né? De uma forma mais transversal em empresas de diferentes setores ou com outro tipo de capacidade financeira. Como é que se trabalham estes temas sem, eventualmente sem tanto alcance do ponto de vista financeiro, né?
Sim, só para explicar aqui à nossa audiência, nós tivemos uma reunião todos antes para falarmos mais ou menos o que é que fazemos, o que é que podemos contribuir. E nesse contexto eu estava a ouvir o João falar aqui. É porque eu não estava lá. O João falou das iniciativas da Mercedes, e eu só pensava, bem, mas o tecido empresarial português é de pequenas e médias empresas, eles vão ficar, como dizia a minha avó, algados. Porque isto não dá para implementar num contexto onde não há tantos recursos. Como é que nós podemos traduzir uma mensagem de esperança para a maior parte das organizações que são pequenas, que não têm estas redes tão bem estabelecidas e esta plasticidade como tem uma multinacional? Aqui um exemplo da Microsoft e da Mercedes. E o João respondeu muito bem. Dizer o que é que me respondeu. Na verdade, há coisas que eles fazem que com jeitinho se faria sem orçamento, sem havendo a disponibilidade para estas pessoas se encontrarem. Sim. Isso é muito uma questão cultural também, não é? É verdade. Eu acho que o momento mais simples que é ouvir as pessoas, não é? Ou seja, dar-lhes espaço. Elas só querem ventilar. Só têm que ter espaço para sentirem-se ouvidas, não é? E acho que é um princípio tão básico, não é preciso dinheiro para ouvir as pessoas, não é? Pelo menos com isso, é um compromisso de vamos de facto ouvir e não é deixá-las falar, é mesmo ouvir, também sei que é a parte importante. E quando falamos em ouvir, não temos de dar às pessoas 20% do seu tempo um dia por semana para fazer aquilo que elas querem, entre aspas, atenção, mas se demos espaço às pessoas para elas no dia a dia, elas são espíritas da sua função, seja no restaurante, empregado de mesa, ele que sabe muito bem a dinâmica das mesas, dos clientes, dos horários, dos turnos. Se há um problema qualquer, se calhar ele é a pessoa mais qualificada para dizer, não é, ao dono do restaurante, olha, se calhar esta expressão das mesas não me ajuda na circulação dentro do restaurante, a preparação da cozinha se calhar não está da melhor forma com aquilo que a hora que os clientes estão, mas ele é a pessoa que sabe, eles só estão por ali, só têm que ser ouvidos. Portanto, há aquela muitas vezes a pessoa mais velha ou mais chefe, ou o chefe é que sabe, só seja, não é? Na prática o que ele tem que saber é como é que vai conseguir, de alguma forma, alavancar o conhecimento que já existe nos períodos que contratou. E depois, sair do caminho, sair da frente, deixá-los trabalhar. Também é a parte mais importante. Okay. Eu acho que há 3 competências de um líder. Na Microsoft falávamos sobre isso, que é create clarity, gerar claridade, gerar energia e deliver success, celebrar o sucesso. Claridade no sentido de o que é preciso fazer, perceber exatamente, ter as pessoas certas no lugar certo, com claridade no que é necessário executar, para que é que serve aquela componente, como é que aquilo se encaixa no todo, motivar as pessoas. Se as pessoas estão a fazer um trabalho onde estão a desenvolver uma competência que as vai ajudar no futuro, vão estar felizes por estar a executar aquela tarefa e depois no fim celebrar o sucesso, entregar este sucesso, que muitas vezes nós esquecemos-nos de celebrar, não é? Principalmente em finanças, entregamos os impostos a tempo. Ninguém, não é? Ninguém celebra. Sim, IRS entregue. Não, ninguém faz isso. E portanto, principalmente numa equipa de finanças, desculpa, eu tenho que te fazer rir, está tudo muito sério, esta bandeira está muito séria. Principalmente nas equipas de finanças, é preciso celebrar este sucesso para motivar as pessoas, para ter a certeza que o trabalho que elas estão a fazer tem um objetivo, é entregue e tem uma celebração final porque foi bem feito e foi reconhecido e foi bem executado. Só para concluir, na Microsoft nós fazíamos uma pergunta também num survey anual que era: se te dessem o mesmo salário, a mesma função numa empresa similar da concorrência, sairias ou não da empresa? E todos os anos nos era feita esta pergunta. Bastante objetivo. Bastante objetivo. É o mesmo salário, é a mesma função, é mesmo tudo. Sais, só que é outra empresa. Sais ou não sais? E eu durante 18 anos, fui o tempo todo, pus na Microsoft, não saio. E não saio porquê? O que é que me fazia a mim ficar, e faz, da Microsoft, uma das melhores empresas para trabalhar, se eu me pagar para dizer isto, mas é verdade, uma das melhores empresas para trabalhar, é que o que eles apostam nas pessoas e porque é o bem mais precioso que eles têm, na formação, na flexibilidade, no trazer o authentic self to work, na possibilidade de trabalhar nos ERGs, que são os Employee Resource Groups de diversidade e inclusão, que é tudo voluntariado, sai do trabalho. A possibilidade de fazer a diferença é muito diferente do que se encontra em empresas normalmente portuguesas, não é? Que é a nossa realidade aqui, e portanto podermos ser nós próprios, desenvolver e concretizar a nossa função de sonho, muitas vezes é melhor do que
ir ver a relva mais verde da vizinha. E, portanto, eu acho que é fundamental perguntar às pessoas como é que elas se sentem, onde é que elas estão, como é que elas se veem no futuro, para perceber o que é relevante. Ok. Falando aqui de alguns temas que fomos também falando, a questão da cultura organizacional hoje em dia passa muito por questões de inclusão, diversidade, equidade, não, são um bocadinho incontornáveis. Aqui na opinião do João, qual é o papel que este tipo de políticas têm de facto no mercado de trabalho hoje em dia e que impactam também aquilo que é o desempenho, o compromisso das equipas neste caso? Bem, como falei há pouco, acho que basicamente é mais fundamental, nem que seja pela necessidade que as empresas vão ter, sobretudo no caso da IT, pela a procura global, não é, faz qualificados e a integração de pessoas com outros backgrounds, nem que seja também para outra dimensão que certamente se acompanhará, será um pouco até mais forte, que é toda uma questão de regulamentação e legislação em relação ao tema, não é? Forçará muitas vezes a ter que acompanhar esse tema de forma diferente. No nosso caso, o que nós temos sentido, e nós tentamos medir tudo isso, é fazê-lo de duas formas. Por um lado é o impacto que as pessoas veem em empresa, não é? Sobretudo pessoas com backgrounds diferentes ou com valores diferentes ou dos chamados grupos não estão representados dentro da empresa. Tentamos medir as suas vivências e o seu estar e avaliamos isso, ou seja, o que nós fazemos muito diretamente à empresa é como é que vocês sentem que nós estamos a tratar os temas da diversidade, da inclusão e da integração dos colaboradores em vários domínios. Eu posso partilhar com as áreas nós temos uma melhor qualificação, uma melhor pontuação, bem acima da apreciação do salário, por exemplo, mais higiênico, mas nessa dimensão, entre os colaboradores que sentem claramente nós temos feito um bom trabalho, que começa ao princípio, que é, uma coisa que nós dizemos muito é o come as you are. E nós depois temos que conseguir, criar mecanismos para integrar o colaborador e tirar partido também do seu potencial. Portanto, acho que as mais-valias da diversidade e da inclusão são incríveis. Poderão trazer uma complexidade em muitos casos, depois depende da empresa, da indústria, não é? Cada caso é um caso, mas na nossa partilha, na nossa visão até ao dia de hoje, uma incrível uma mais-valia, até se em contextos em que há escassez de mão de obra no mercado local, e também nos mercados globais, não é? E temos que claramente, se queremos ter aquelas pessoas, não é, que conseguir de alguma forma integrá-las. Mas para isso, o que nós fazemos é os tais grupos internos que têm essa preocupação de garantir que não é só contratar pessoas com backgrounds diferentes, não é só trazer diversidade, não é só podermos pôr isso numa forma, numa fotografia bonita ou num post bonito, é haver, claro, pelo menos grupos que acompanham depois, essas pessoas acompanham esses temas e agem sobre os mesmos também. Essa parte é que é importante. Sim. E tendo aqui um painel também tendencialmente mais feminino, ao contrário do primeiro, e é um tema também ligado aqui à parte da diversidade e à equidade. Existem estudos que dizem que apesar das mulheres serem cerca de 50% da força de trabalho, representam apenas cerca de 20% de cargos de liderança aqui a nível do mercado de trabalho. Aqui na sua perspectiva, Miriam, porque é que ainda vemos esta disparidade? Peço desculpa. Volta agora. Há de facto funções e cargos que são tendencialmente mais masculinas e outras mais femininas. Como é que vamos andar para esta questão? Quanto tempo é que temos? Não. Está ali alguém assim. Ai. Bem, então, eu acho que a própria terminologia é um indicador. Quando eu comecei a estudar estas coisas, falava-se de diversidade. Depois, diversidade e inclusão. Agora, diversidade, equidade e inclusão. Só isto já dava aqui para falar, mas pronto, muito sucintamente, porque é que a parte de síntese é que vai ser mais complicado, mas eu vou fazer uma melhor. A abordagem de achar que somos todos iguais também não é muito simpática, não é? Nós somos diferentes, efetivamente. E há profissões de maior risco, de maior performance física. Nós vimos todo aquilo, a celeuma que foi nos Jogos Olímpicos com aquela atleta, aquele que foi assim uma coisa... o boxer. Exatamente. Boxer. Portanto, há questões aqui de fundo que nos tornam diferentes. Agora, capacidades cognitivas, não tanto. E de facto há aqui, depois quando começamos a estudar estas coisas, há aqui uns termos muito pomposos, mais uma vez em inglês, não consigo encontrar uma boa tradução para isto, que é o leaky pipeline. O que é isto? Esta ideia de que há uma conduta que vai vazando.
E nós vemos as meninas na escola primária muito interessadas em certos temas e depois ali, a partir dos 9, 10 anos, parece que se desmotivam. Porquê? E ao contrário também. Portanto, há aqui uma componente, digamos, inata, genética, e há outra que tem que ver com estereótipos, percepções, representações do que são as profissões. E as pessoas auto-excluem-se. Isto é para mim ou não é para mim? Essa decisão é tomada muito cedo. Depois, quando chegamos às empresas e queremos tê-las, muitas vezes já é demasiado tarde, porque já as perdemos para outras áreas. E a área, por exemplo, áreas muito giras de abordar, como por exemplo das ciências biomédicas, as tecnologias biomédicas, quer dizer, não é que elas sejam avessas à tecnologia, então porquê que vão para estas áreas mais de cuidado? Porque se calhar nós, quando eu digo nós, é as áreas mais tecnológicas de ponta, estamos também a demonstrar, a sinalizar ao mercado desde muito cedo que são profissões muito agênticas, mas onde não há muito lugar para a comunalidade. E as miúdas são socializadas para o cuidado e, claro, a competência também, mas há aqui um desfazamento de expectativas e então se calhar, e vice-versa, estamos aqui a falar do caso das mulheres, mas também há setores em que há escassez e os homens não estão tão vocacionados. Porquê? Pronto, isto é um caminho que não há respostas fáceis, não é? E que é preciso fazer algum trabalho de fundo. Mas há aqui um conjunto e depois, claro, a conduta vai vazando, não é? Como diz o termo, vamos-las perdendo porque elas acham que não são tão eficazes em certas matérias, porque são profissões que não lhes trazem o sentido de propósito e de comunalidade e por aí fora. Depois falta-lhes pessoas de referência que lhes possam sinalizar, ok, isto é para mim. E pronto, e é assim que as vamos perdendo, mas de facto se temos mais de metade da população mulheres e depois elas em certas profissões estão onde é muito necessário trazê-las, há um trabalho a fazer e que podemos todos nós contribuir. Sim. Aqui para concluirmos e vendo aqui num exemplo de uma mulher que chegou a um cargo de destaque de liderança, sentiu estes desafios, ou seja, foi algo que foi visível ou nem por isso? Olha, posso levar a resposta para o bem ou posso levar a resposta para o mal, mas posso-te dizer que a pior ofensa que alguma vez alguém me fez, não foi quando eu fiquei famosinha e me chamaram como o Ronaldo uma no milhão, ou que, sei lá, disseram-me chamar um monte de coisas, foi muito antes do que isso, quando eu consegui ser a pessoa eleita para uma das funções que eu tinha no meu plano de desenvolvimento, e o outro candidato, que era um homem, chegou ao pé de mim e disse: só conseguiste a posição porque és mulher. E este para mim foi a pior ofensa que alguma vez alguém me fez na vida. Não foi filha disto, não. Esta foi a pior ofensa que alguém alguma vez me fez. Porquê? Eu fiz o meu plano de desenvolvimento de carreira, eu trabalhei não sei quantos anos para desenvolver as competências, para estar à altura, para ir à entrevista, para conseguir dar os exemplos. Quando me fazem as perguntas se eu tenho a competência, fui a pessoa escolhida e depois desvalorizaram todo aquele meu trabalho porque tu só conseguiste porque és mulher. Isto para mim foi horrível. Não, eu trabalhei para chegar lá. E portanto, quando falamos que faltam mulheres e precisamos de cotas e precisamos daquilo, o que nós precisamos, na realidade, é de termos igualdade de hipóteses. É de termos, quando nós recrutamos uma função de liderança, termos o mesmo número de CVs de género masculino ou de género não identificável com nenhum dos outros antes, para ser exatamente igual. E depois escolher o melhor candidato. É, por exemplo, quando uma pessoa, quando uma mulher fica grávida e vai de licença de maternidade durante 6 meses, fica afastada da sua profissão durante 6 meses. Sim, podemos escolher se vai o homem, se vai a mulher, vão 3 meses um, 3 meses outro, mas porquê que não vão os dois 6 meses? Porquê que não é igual para os dois? É porque não é uma questão de favorecer um ou favorecer o outro. É uma questão de dar igual aos dois. A criança precisa dos dois. Então vão os dois 6 meses. Não vai um 3 meses e o outro 3 meses. Vão os dois 6 meses. Houve um estudo há pouco tempo na Finlândia em que analisavam mulheres que, se me lembro bem, mulheres que não comparavam com homens, mulheres com mulheres. Viste esse estudo? Não. Mulheres que
tinham sido mães e a progressão delas na carreira, e mulheres que não tinham sido mães e a progressão delas na carreira. E as mulheres que tinham sido mães estavam mais atrás na carreira. Porquê? Houve aquele momento em que efetivamente tiveram que estar fora e isso de alguma maneira as atrasou no processo, na progressão da carreira. E, portanto, eu acho que temos que ter empresas flexíveis. Eu, quando decidi ser mãe, decidi engravidar, eu tive que trabalhar com a Microsoft para ter um plano de sucessão da função que eu estava a fazer e um plano de retorno para continuar a evoluir na minha carreira. Mas ninguém me tira aqueles 6 meses que, por minha decisão, e muito bem, sou muito feliz com a minha filha Maria Teresa, que eu decidi dedicar-me a outras competências na minha carreira. E, portanto, eu acho que, por exemplo, esta licença de maternidade obrigatória para ambos os pais, a parceria com a nossa entidade patronal de nos ajudar com o plano de sucessão, ajudar com o plano de retorno, ajudar a contribuir e a crescer, acho que vai fazer muita diferença, mas também começa no início de recebermos o mesmo número de currículos de um lado e do outro e que o melhor candidato seja o escolhido, para não termos que ouvir e que mais ninguém tenha que ouvir, só conseguiste a posição porque és mulher. Obrigada. Rita, eu ouvi algo a propósito disto e nós fizemos um estudo há uns tempos atrás sobre como é que as pessoas reagem àquela lei que saiu em 2017 sobre as empresas cotadas em bolsa, 30% de mulheres em cargos de liderança. E pronto, dando assim os nomes pomposos às coisas, é o tratamento preferencial forte, o tratamento preferencial fraco, que na verdade é o que é só porque é mulher ou em igualdade de competências. E aquilo que as pessoas no terreno me diziam, está bem, isso é tudo muito bonito, mas para eu conseguir a melhor pessoa, isso leva tempo, eu preciso da pessoa cá daqui a um mês. Eu não posso esperar o tempo que for preciso. Como é que nós trabalhamos isto? Pois é preciso, entre outras coisas, também as organizações estarem disponíveis para esperar pelo melhor. Que nem sempre é possível. Tem que haver um plano. Sim. Há algo só para tocar, que é uma coisa que acontece bastante também e faz confusão em relação ao tema, que é, há pouco falas da questão da progressão na carreira, e há outro elemento linkado, tem um impacto trabalhando lá à frente, que é a progressão salarial, ficar em causa por esse hiato às vezes. Porque há empresas que, quando o processo da revisão dos aumentos salariais está a decorrer, se a mulher estiver ausente, nem é considerada em alguns casos para revisão salarial. Ela não está cá, não entra no ficheiro de Excel que é para considerar e logo se vê o assunto quando ela voltar. Ou então faz uma coisa que é muito benevolente, mas que é quase tão má, que é, então pronto, considera-se na proporção do tempo trabalhado. E aquela percentagem que não vai ser dada de aumento, vai criar um problema lá à frente quando ela voltar, que muitas vezes não vai nenhuma medida de mitigação que venha adicionar. Portanto, é algo que para mim faz confusão, e espero que as empresas pensem a rever isso, que é, por favor, não se esqueçam, quando vocês estão a ver os vossos mapas para revisões salariais, daquelas pessoas que estão em licença de maternidade, que elas são um ativo contínuo da empresa e não podem ser prejudicadas ou não podem ser prejudicadas por essa decisão, porque o valor que elas vão ter quando voltarem, de repente, não depreciou porque tiveram 6 meses fora ou 1 ano de fora ou algo que o valha também. Portanto, temos com isso. Ok. Bem, se calhar não devíamos deixar estes temas para o final. Caso gostamos aqui também já um bocadinho mais da metade deste tempo, agradeço também aqui aos 3 as opiniões, espero que também tenham gostado. E pronto, acho que agora teremos um almoço, quem se quiser também nos juntar. Obrigada. Obrigada.